10 milhões e 100 mil pessoas compõem a população do Tajiquistão, uma nação encravada no coração da Ásia Central que enfrenta severas limitações em suas reservas de combustíveis fósseis. Por que um país com recursos financeiros tão restritos e sem saída para o mar decidiria investir 8 bilhões de dólares em um único projeto de infraestrutura? Aparentemente, a escala do empreendimento parece desproporcional à economia local, mas na prática, a construção da barragem de Rogun representa a busca pela total autossuficiência energética através da força hídrica do rio Vakshi. 335 metros é a altura projetada para esta estrutura monumental, uma marca que superará qualquer barragem existente e a maioria dos arranha-céus modernos ao redor do globo. Pode-se notar como o paredão de contenção se eleva de forma implacável entre as encostas do vale remoto, desafiando a topografia acidentada da região. Mas isso é apenas o começo. O projeto está apenas ganhando velocidade com a instalação de turbinas que somam uma capacidade instalada de 3.600 megawatts. Vê-se como o fluxo do rio é canalizado para gerar uma potência equivalente ao funcionamento combinado de diversas unidades de energia nuclear de grande porte. Depois, fica mais complexo. O custo total, estimado em 8 bilhões de dólares americanos, consome uma parcela colossal do orçamento nacional, transformando a obra em um pilar central da sobrevivência econômica futura. À primeira vista, o investimento soa arriscado para uma das economias mais pobres da região asiática. Mas, na prática, ele é o único caminho vislumbrado para a exportação de eletricidade em larga escala. A câmera desliza ao longo das fundações profundas, onde engenheiros e operários trabalham para concretizar uma ambição que ultrapassa as fronteiras geográficas do país. Tudo só se complica quando se analisa a profundidade histórica e as motivações geopolíticas que levaram a este estágio de desenvolvimento técnico. Por isso, a compreensão real deste esforço exige um retorno detalhado aos eventos que moldaram o passado da nação. O caminho do Tajiquistão em direção à grandiosidade tecnológica segue agora para uma análise de suas raízes históricas. 1960. Esta foi a década em que a concepção da barragem de Rogun deixou de ser apenas um esboço técnico para se tornar uma ambição geopolítica. Por que projetar uma estrutura dessa magnitude em uma região tão remota da Ásia Central? Naquele período, o Tajiquistão operava como uma peça estratégica dentro da União Soviética e Moscou buscava consolidar uma industrialização acelerada em suas periferias sob o clima tenso da Guerra Fria. O plano consistia na implementação de infraestruturas massivas que pudessem sustentar o crescimento econômico soviético através de recursos naturais abundantes. O rio Vaksh, um dos principais afluentes que alimentam o complexo sistema do Amu Daria, tornou-se o ponto central das atenções dos engenheiros hidráulicos. À primeira vista, a geografia local parece impenetrável e hostil, mas na prática, o terreno montanhoso de elevada altitude e a queda vertical drástica formavam a combinação perfeita. O fluxo vigoroso da água através de gargantas profundas tornava este um dos raros locais do planeta, com características físicas capazes de suportar barragens de altura extrema. Mas isso é apenas o começo da trajetória técnica deste projeto. 1976 marcou o início oficial da execução do empreendimento de Rogun pelas autoridades soviéticas. Vê-se como as máquinas pesadas começaram a modificar a paisagem, visando a construção de uma estrutura que deveria eclipsar qualquer outro projeto hidrelétrico anterior no mundo. O objetivo técnico era triplo: estabelecer o controle total sobre o curso do rio, gerar energia elétrica em uma escala sem precedentes para a indústria e regular o fornecimento hídrico para as vastas áreas agrícolas de toda a região vizinha. O processo estava apenas ganhando velocidade. No entanto, a continuidade histórica não respeitou os cronogramas de engenharia estabelecidos nos escritórios de Moscou. Com a dissolução da União Soviética em 1991, a estabilidade política e financeira que sustentava a obra desapareceu instantaneamente. O Tajiquistão foi mergulhado em uma guerra civil devastadora,
resultando na paralisia completa de sua economia nacional. O canteiro de obras, que naquela fase apresentava apenas estruturas parciais e fundações incompletas, foi deixado à mercê do tempo e do abandono. 2 décadas inteiras de silêncio e estagnação técnica se passaram nas montanhas onde o concreto deveria ter subido. Apenas parece óbvio que o projeto estaria perdido para sempre, mas na prática, os planos de engenharia permaneceram preservados nos arquivos. Pode-se notar como a erosão e a inatividade marcaram as estruturas inacabadas por mais de 20 anos. Depois disso, o cenário começou a se transformar lentamente, permitindo que Rogum finalmente tivesse uma oportunidade real de ressurgimento produtivo. A transição para o próximo nível de desenvolvimento levaria anos de reavaliação de custos e viabilidade estrutural. O equipamento gradualmente retornou ao local e os estudos de solo foram retomados para garantir que as bases antigas ainda pudessem suportar as pressões calculadas. A poeira assenta lentamente sobre os antigos mapas soviéticos, enquanto uma nova fase de construção se desenha na paisagem. O caminho para a conclusão desta mega estrutura segue agora por uma nova direção técnica. 1.099 pés. Esta é a medida exata da altura projetada pelos engenheiros para a finalização da barragem de Rogum, o que corresponde a aproximadamente 340 metros de elevação vertical. Por que uma estrutura precisaria atingir dimensões tão massivas e sem precedentes na engenharia civil? Aparentemente, a necessidade de triplicar a produção energética exige uma barreira capaz de suportar pressões colossais de água. Mas sem essa escala monumental, o projeto não alcançaria o título de barragem mais alta já construída em todo o planeta. A usina hidrelétrica de Rogum opera através de 6 unidades de turbinas distintas, que juntas somam uma capacidade instalada total de 3.600 megawatts. Pode-se notar como o equipamento gradualmente converte o fluxo hídrico em energia, sendo esse volume suficiente para duplicar a produção atual de eletricidade do Tajiquistão. O processo está apenas ganhando velocidade. Durante os meses de verão, a operação gera um excedente significativo de potência, transformando a matriz energética da região de forma definitiva. À primeira vista, pode-se imaginar uma estrutura rígida, mas na prática, Rogum não é uma barragem de concreto convencional. Trata-se de uma barragem de enrocamento composta por um núcleo central de argila densa. Vê-se como o corpo da estrutura toma forma a partir de centenas de milhões de toneladas de rocha e cascalho, que são compactados meticulosamente, camada por camada pelos rolos compressores. Depois fica mais complexo. O núcleo de argila atua como uma barreira impermeável absoluta, enquanto os ombros maciços preenchidos com rocha garantem a estabilidade estrutural e a absorção necessária de energia. 13 quilômetros cúbicos de água é a capacidade total de armazenamento do reservatório posicionado atrás da imensa estrutura. Essa magnitude posiciona Rogum como um dos maiores reservatórios de toda a região geográfica. Transição para o próximo nível. O volume acumulado permite a regulação precisa do fluxo sazonal, garantindo uma geração de energia muito mais estável ao longo de todo o ano. Além disso, a reserva hídrica oferece suporte fundamental para a irrigação em áreas situadas rio abaixo. O fluxo controlado de água segue adiante pela cadeia de produção, cumprindo seu papel técnico no sistema. 4 túneis de desvio massivos, perfurados através da encosta da montanha. Essa é a escala necessária para iniciar a construção da barragem de Rogum. Por que é necessário realizar uma obra subterrânea tão colossal antes mesmo de erguer a estrutura principal? Aparentemente, a construção poderia ocorrer de forma direta sobre o leito natural, mas na prática, a área da fundação deve ser mantida absolutamente seca para garantir a integridade estrutural. Por esse motivo, os engenheiros projetaram um sistema que força o curso d'água a abandonar seu caminho original. Pode-se notar como o equipamento de perfuração pesada avança centímetro a centímetro, removendo toneladas de rocha para abrir caminho aos túneis que superam 1 quilômetro de extensão cada. O diâmetro dessas passagens atinge dezenas de metros, permitindo que o fluxo volumoso
seja contido com segurança dentro das paredes reforçadas de concreto e aço. Mas isso é apenas o começo. Duas dessas estruturas subterrâneas foram escavadas originalmente durante a era soviética, permanecendo como legados de engenharia que exigiram reabilitação profunda e reforço estrutural para atender aos padrões modernos de segurança. As outras duas passagens foram concluídas apenas durante a fase de retomada do projeto, utilizando tecnologias contemporâneas de suporte. Vê-se como os operários aplicam camadas de revestimento protetor, enquanto as máquinas de ventilação circulam o ar nas profundezas da montanha. O processo está apenas ganhando velocidade. Esses túneis permitem que o rio Vaksh contorne completamente o canteiro de obras principal, neutralizando a força da correnteza durante a fase crítica de fundação. Com o curso desviado, a área onde a barragem será erguida fica liberada para a movimentação de caminhões e escavadeiras sem a interferência da água. Transição para o próximo nível. O fluxo flui agora pelas entranhas da rocha, deixando o terreno seco para as fundações. 25 metros de profundidade. Essa é a escala inicial de remoção de solo para que a base da barragem de Rogan comece a ser estabelecida. Por que a remoção de terra e rocha intemperizada no fundo do vale é considerada a fase mais crítica? Aparentemente não é complexo apenas escavar o leito, mas na prática, qualquer material fraco deixado para trás comprometeria a integridade estrutural sob o peso de bilhões de metros cúbicos de água. A escavação prossegue até que o leito rochoso estável seja totalmente exposto aos engenheiros. As perfuratrizes pneumáticas penetram a rocha sólida para tratar fraturas naturais detectadas na massa rochosa. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o cimento líquido é injetado sob alta pressão, formando uma cortina de vedação que reduz a infiltração e fortalece a coesão do solo. Simultaneamente, operários instalam um sistema de drenagem profunda, projetado para reduzir a pressão de levantamento sob a base durante toda a vida útil da estrutura. Enquanto o tratamento da fundação avança, as encostas laterais de rocha recebem reforço estrutural contínuo. Pode-se notar a instalação de parafusos de ancoragem e malhas de aço que cobrem as paredes verticais. O equipamento gradualmente aplica concreto projetado e sistemas de drenagem para garantir a estabilidade das encostas antes do início do aterro. Tudo só se complica com a necessidade de monitoramento constante da geologia local. 120 toneladas de solo e cascalho são movimentadas por hora após a aprovação da fundação e das encostas. Mas isso é apenas o começo. O corpo da barragem de Rogan é erguido em etapas rigorosamente controladas, utilizando materiais extraídos no próprio canteiro ou transportados de áreas adjacentes. As camadas de terra são depositadas de forma delgada, niveladas por tratores e compactadas por rolos vibratórios para minimizar o assentamento irregular. No centro geométrico da estrutura, o núcleo de argila é construído de forma simultânea e protegida. A câmera desliza ao longo da zona central, onde a impermeabilidade é mantida através de um controle rigoroso de umidade. Engenheiros monitoram permanentemente o recalque, a pressão da água e as deformações estruturais. Transição para o próximo nível. Os sistemas de descarga e controle passam por inspeções e testes operacionais para validar todos os parâmetros de segurança. Setores de vertedouros e poços verticais são escavados profundamente na massa rochosa de forma paralela à conclusão da fundação. Vê-se como a escavação vertical e a instalação de armaduras de aço precedem o lançamento de concreto por etapas. Esse processo forma caminhos seguros para a condução da água, permitindo o controle da pressão hidráulica tanto na fase de construção quanto na operação plena. Depois fica mais complexo. Túneis de descarga recebem revestimento estrutural logo após a finalização das escavações subterrâneas. O equipamento gradualmente posiciona as formas metálicas e as armaduras antes da concretagem segmentada. O resultado é um revestimento de suporte de carga totalmente impermeável para o sistema de escoamento. À primeira vista, a concretagem parece uma tarefa simples de preenchimento, mas na prática, ela deve resistir a pressões hidrostáticas massivas.
O piso das estruturas de descarga e o invertido do túnel representam a etapa final de suporte do sistema. Camadas de reforço e drenagem são aplicadas com precisão milimétrica antes do derramamento do concreto. O lançamento ocorre em seções segmentadas, garantindo o controle absoluto sobre a espessura, a resistência mecânica e a qualidade da superfície de contato. O fluxo de trabalho conclui esta fase, preparando a base para a cooperação hidráulica. 2 unidades de turbina. Este foi o ponto de partida para a geração efetiva de eletricidade entre os anos de 2018 e 2019. Por que o início da operação ocorreu muito antes da conclusão total da estrutura física? À primeira vista, a usina deveria estar finalizada para operar, mas na prática, essa ativação antecipada sinaliza a transição crítica de um canteiro de obras puramente civil para uma central de energia plenamente funcional. A energia gerada durante este estágio inicial cumpre o papel vital de suprir a demanda doméstica imediata. Pode-se notar como os sistemas de engenharia operam sob carga enquanto os técnicos monitoram os painéis de controle. Mas isso é apenas o começo. O funcionamento sob condições reais permite que os engenheiros verifiquem a integridade do projeto e a resposta dos sistemas operacionais diante das flutuações da rede. Vê-se como o fluxo de dados técnicos alimenta os ajustes finos nas turbinas que já estão em rotação constante. De acordo com o cronograma técnico estabelecido, o corpo da barragem deve atingir sua altura de projeto definitiva apenas por volta do ano de 2029. O equipamento gradualmente eleva as camadas de concreto e materiais de enchimento, consolidando a estrutura contra a pressão hidrostática. O processo está apenas ganhando velocidade. No entanto, o enchimento do reservatório não ocorrerá de forma imediata após a finalização da altura máxima. A operação de represamento será executada com extrema cautela e distribuída por um período de tempo consideravelmente mais longo para garantir a estabilidade geológica. Projeta-se que o reservatório de Rogan atinja seu nível máximo de água por volta do ano de 2036, momento em que a barragem assumirá integralmente seu papel de regulação hídrica e potencial máximo de geração. O metal das comportas e os sistemas de vedação suportarão então a pressão total da coluna d'água prevista no projeto original. Assim, o empreendimento atinge sua maturidade operacional, concluindo esta fase de transição e prontidão técnica. 6 bilhões e 300 milhões de dólares americanos representam o custo total estimado para a construção da barragem de Rogun, no Tajiquistão. Por que um projeto de engenharia civil assumiria proporções de um risco financeiro de escala nacional para um país inteiro? Aparentemente, a magnitude da obra poderia ser considerada um investimento comum de infraestrutura, mas na prática, esse montante equivale a quase metade do produto interno bruto de toda a nação tajique. Para uma economia de pequenas dimensões, caracterizada por receitas fiscais limitadas e uma dependência profunda de remessas externas, tal compromisso financeiro gera uma pressão sem precedentes sobre o tesouro estatal. Mas isso é apenas o começo. Doadores internacionais mantiveram uma postura de extrema cautela durante décadas, enquanto Rogun enfrentava a escassez severa de recursos. Vê-se como a complexidade técnica e a escala monumental da barragem afastaram investidores que temiam os riscos políticos inerentes ao projeto na Ásia Central. O impasse não se limitava apenas ao capital, pois as nações localizadas rio abaixo, com destaque para o Uzbequistão, manifestavam preocupações sobre a segurança hídrica regional. Como o setor agrícola uzbeque depende vitalmente das águas do sistema do rio Amu-Daria, a perspectiva de o Tajiquistão controlar um reservatório de tamanha capacidade criou tensões diplomáticas prolongadas. O processo está apenas ganhando velocidade. O Banco Mundial condicionou sua participação definitiva à realização de estudos de viabilidade técnica rigorosos e independentes. Pode-se notar como o equipamento de monitoramento e as análises de impacto regional foram exigidos para garantir que a barragem não desequilibrasse o ecossistema econômico vizinho. Apenas após avaliações abrangentes de impacto socioambiental
é que a instituição financeira aceitou mediar o desenvolvimento da infraestrutura. À primeira vista, Rogum parece apenas um muro de concreto e terra, mas na prática, ela funciona como uma ferramenta de sobrevivência para uma nação com recursos naturais escassos. Depois, fica mais complexo. Enquanto a barragem de Rogum simboliza uma aposta de alto risco para o Tajiquistão, a barragem das Três Gorges exemplifica a reestruturação da ordem energética de uma superpotência. A escala de influência de uma única construção pode alterar permanentemente a economia de um gigante global como a China. O equipamento gradualmente transforma o fluxo hídrico em uma fonte massiva de energia estável, consolidando o controle estatal sobre os recursos hídricos. A transição para o próximo nível de produção industrial exige essa estabilidade na geração elétrica. O material e a engenharia nestes locais convergem para a criação de ativos estratégicos de longo prazo. A poeira assenta lentamente sobre os canteiros de obras, enquanto as estruturas de contenção atingem suas alturas definitivas. Cada metro cúbico de material depositado reforça a infraestrutura que sustentará o crescimento econômico nas próximas décadas. O fluxo das águas segue agora um novo curso, sendo processado por turbinas que operam com precisão mecânica constante. Assim, a transformação da paisagem e da economia atinge um novo patamar de desenvolvimento. 185 metros de altura, essa é a magnitude vertical da barragem das Três Gargantas, uma estrutura que supera a escala de um edifício de 60 andares. Esta construção colossal consolidou-se como a espinha dorsal de todo um ecossistema de energia hidrelétrica distribuído ao longo do vale do rio Yangtze. A escala massiva do projeto resultou na criação de um reservatório de proporções tão vastas que a paisagem original da região foi inteiramente reconfigurada. Por que a regulação de um fluxo fluvial nesta escala é considerada uma prioridade nacional? Aparentemente, o controle de um rio poderia ser feito com barreiras menores espalhadas por seu curso. Mas a imprevisibilidade do Yangtze exige uma barreira centralizada e massiva, pois sem essa capacidade de retenção em larga escala, as flutuações sazonais continuariam a devastar as planícies densamente povoadas rio abaixo. Em plena operação, esta mega barragem possui a capacidade técnica de reduzir as emissões de carbono em até 100 milhões de toneladas a cada ano. Simultaneamente, o sistema regula o fluxo hídrico para uma região que serve de lar para mais de 400 milhões de pessoas. Pode-se notar como a água se estabiliza atrás da imensa parede de concreto, formando um espelho de água que se estende por quilômetros. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, a geração de energia parece ser o objetivo principal, mas na prática, a influência mais significativa e silenciosa da estrutura reside no controle de enchentes. Antes da existência deste escudo hídrico, a bacia do Yangtze enfrentava ciclos constantes de inundações históricas catastróficas. Vê-se como o gerenciamento do nível do reservatório permite que os engenheiros antecipem as cheias sazonais com precisão milimétrica. O processo está apenas ganhando velocidade. 145 mil pessoas perderam a vida diretamente durante as cheias de 1931. Posteriormente, em 1954, o balanço de mortos ultrapassou a marca de 30 mil indivíduos devido ao transbordamento das margens. Já no ano de 1998, o fluxo violento das águas destruiu milhares de vilarejos e causou a morte de mais de 3 mil pessoas. Depois, fica mais complexo. Prejuízos financeiros na casa das dezenas de bilhões de dólares foram registrados pela China durante esses desastres naturais recorrentes. Tais estatísticas fundamentam a necessidade técnica de construir um escudo de água capaz de domar um dos rios mais destrutivos de todo o continente asiático. O equipamento gradualmente monitora a pressão das comportas, enquanto o excedente hídrico é processado pelas turbinas. O impacto da estrutura se estende para muito além do que os números brutos de engenharia conseguem expressar inicialmente. A câmera desliza ao longo da face de concreto, onde sensores de precisão detectam qualquer variação na integridade da barragem.
tudo se estabiliza para garantir a segurança das populações ribeirinhas. O fluxo do rio Yangtze segue seu curso agora controlado pela engenharia humana. 2.025 metros. Essa é a extensão total da base, que os engenheiros começaram a preparar no ano de 1994 para sustentar a barragem das Três Gargantas. Por que a preparação do solo exige uma precisão de engenharia tão extrema antes do primeiro centímetro de concreto? A resposta reside na necessidade de suportar uma estrutura de 181 metros de altura e 115 metros de espessura em sua base, enfrentando a pressão constante de bilhões de toneladas de água. Milhares de trabalhadores operaram máquinas pesadas para remover volumes colossais de terra e rocha, expondo camadas de granito com centenas de milhões de anos de idade. Vê-se como cada poço de fundação funciona como um corte geológico profundo, revelando a espinha dorsal de rocha sólida e sem fraturas necessária para o projeto. Mas isso é apenas o começo. Aparentemente não é complexo preparar o leito de um rio, mas na prática, a fundação deve agir como um bloco único e impermeável. Uma rede massiva de furos de injeção, estendendo-se por milhares de metros, recebeu cauda de cimento sob alta pressão para selar até as menores fissuras capilares no granito. Pode-se notar como o equipamento de perfuração trabalha em ângulos precisos para garantir a vedação total contra infiltrações. Sensores geotécnicos monitoram constantemente cada seção da rocha para detectar qualquer sinal de fraqueza estrutural. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta base montanhosa torna-se o apoio vital para que a megasustrutura resista às correntes intensas do rio Yangtze por muitas décadas. 20 guindastes de torre com braços de aço gigantescos oscilam sobre o canteiro de obras, elevando caçambas de concreto em um ciclo ininterrupto. Por que o resfriamento interno do concreto é monitorado com tanto rigor durante o endurecimento? O calor gerado pela reação química em grandes volumes de massa poderia causar rachaduras térmicas fatais para a integridade da barragem. Por essa razão, um sistema complexo de tubos de resfriamento serpenteia pelo núcleo de cada um dos 230 blocos de concretagem. Vê-se como caminhões betoneira e sistemas de bombeamento hidráulico mantêm um fluxo constante, entregando a mistura cinza pesada em locais exatos, sob um ritmo industrial rigoroso. Tudo só se complica. 28 milhões de metros cúbicos é o volume total de concreto que foi depositado camada por camada para formar a massa sólida da estrutura. À primeira vista, a concretagem parece uma tarefa de volume bruto, mas na prática, cada nível precisa respeitar padrões estritos de umidade, espessura e tempo de cura. Sensores internos capturam movimentos milimétricos, fornecendo dados invisíveis aos olhos, mas cruciais para a estabilidade global. O equipamento gradualmente preenche os espaços, transformando o antigo leito do rio em uma fortaleza artificial de alta densidade. Depois fica mais complexo. O material se deita em camadas uniformes, enquanto os vibradores industriais removem bolhas de ar da mistura fundida. 900 metros de comprimento e 18 metros de altura marcam as dimensões de cada um dos 3 túneis de desvio escavados diretamente na encosta da montanha. Como é possível construir uma barragem no meio de um rio com vazão de 11.000 metros cúbicos por segundo? A engenharia desviou o curso de água para essas passagens temporárias, permitindo que o leito original fosse drenado e isolado. Mais de 1.200.000 metros cúbicos de rocha foram removidos através de perfuração e corte mecânico para evitar vibrações que danificassem a fundação de granito vizinha. Ensecadeiras e estações de bombeamento de alta capacidade garantem que a zona de trabalho permaneça seca, independentemente das variações sazonais de chuva. A transição para o próximo nível ocorre com a exposição total do solo para a construção ascendente. 400.000 toneladas de aço formam o esqueleto metálico que reforça os 28 segmentos distintos da barragem ao longo do vale. Pode-se notar como andaimes de aço e plataformas de elevação hidráulica criam uma teia densa de equipamentos em uma área de 100.000 metros quadrados. Cada ciclo de construção
eleva o corpo da barragem em 1 a 2 metros, criando degraus gigantescos que se apoiam firmemente contra as falésias laterais de ambos os lados. Juntas de expansão foram posicionadas estrategicamente para dispersar as tensões mecânicas, enquanto placas de aço resistentes ao cisalhamento travam cada conexão estrutural. E isso ainda não é o limite. O concreto sobe implacavelmente, seguindo o cronograma de endurecimento e reforço metálico. 185 metros é a altura final atingida no topo da crista, onde a largura da estrutura se estreita para apenas 40 metros. Parece simples o estreitamento gradual da barragem em direção ao topo, mas na prática, essa geometria é fundamental para a distribuição eficiente das cargas de pressão. O fechamento do topo marca o ponto crítico para a criação de um reservatório capaz de armazenar quase 39 bilhões de metros cúbicos de água. Vê-se como a silhueta da construção finalmente domina a paisagem natural das gargantas, consolidando o controle sobre o fluxo hídrico da região. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade para as próximas gerações. O aço e o concreto agora formam uma barreira monolítica finalizada. 635 metros acima do nível do mar, a barragem de Rogum surge como um marco que ultrapassa a definição de um simples projeto hidrelétrico. Porque uma única estrutura de concreto e rocha carrega a responsabilidade de ser o teste de resistência definitivo para todas as apostas estratégicas do Tajiquistão. À primeira vista, a construção parece um desafio puramente técnico, mas na prática, ela envolve a convergência crítica entre engenharia de precisão, finanças globais, dinâmicas políticas complexas e a sobrevivência de uma nação frente às mudanças climáticas aceleradas. O sucesso desta empreitada tem o potencial de converter uma nação economicamente fragilizada em um centro nervoso de energia para toda a Ásia Central. Mas isso é apenas o começo. Caso a execução falhe, a infraestrutura se tornará um dos monumentos mais onerosos e arriscados da história moderna. O processo está apenas ganhando velocidade. A questão central não reside exclusivamente nas dimensões monumentais da barragem ou em sua capacidade de geração de megawatts, mas sim na viabilidade de uma única barreira física sustentar o futuro de todo um povo. Pode-se notar como o equipamento gradualmente molda a paisagem, enquanto as geleiras situadas rio acima recuam de forma implacável. Tudo só se complica quando as pressões nas regiões baixas aumentam drasticamente em função da necessidade de irrigação e dos interesses econômicos divergentes. Entre esses extremos, manifesta-se o desafio contínuo de captar capital, cumprir cronogramas rigorosos e manter a confiança internacional. Vê-se como a engenharia colide diretamente com a geopolítica, enquanto o destino é esculpido através de concreto, pedras e o fluxo constante da água. O material e o esforço humano seguem adiante pela cadeia de desenvolvimento, estabelecendo as bases para o que virá a seguir. O processamento posterior de todos esses elementos técnicos e políticos apenas reforçará a magnitude do que está sendo construído. Daqui, a transformação segue para a próxima fase de consolidação nacional sem pressa. Assim, o projeto atinge um novo patamar de prontidão para o futuro. O caminho da infraestrutura continua em sua trajetória silenciosa e persistente.